Já estamos no ar, Jorge. Aí, a hora que vocês quiserem, já pode começar, tá? Fica à vontade. Ok. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa transmissão do Centro Espírita Allan Kardec em Videira. E mais uma vez estaremos juntos compartilhando uma palestra que na noite de hoje será conduzida pela nossa irmã Cibele, que é trabalhadora assídua da casa e também trabalha assiduamente na URI, que é a nossa União Regional Espírita. E ela terá a palavra logo após alguns avisos que vamos fazer nesse momento e também após a prece. Os avisos, rapidamente, são os seguintes, meus amigos. A partir do mês de setembro, as nossas palestras serão semanais. Então, toda semana, às 20 horas, pelo Facebook, o Centro Espírita Allan Kardec estará mostrando uma palestra, sempre com o companheiro ou companheira convidado. Esse mês de agosto ainda não. A próxima palestra nossa será no dia 20 de agosto. Semana que vem não teremos, e depois de 15 dias para frente, no dia 20 de agosto, teremos então a palestra. E eu gostaria de convidar todos, que entrem lá no nosso canal do YouTube, que ainda não se inscreveu, que a palestra é transmitida pelo Facebook, mas depois ela fica gravada lá no YouTube. Quem quiser acessar depois, rever a palestra, fica lá disponível. Então é só ir lá, Centro Espírita Allan Kardec Videira, e se inscrever no nosso canal. Então é isso, meus irmãos. Boa noite a todos. Uma excelente palestra a nós todos. Que a nossa irmã Cibele seja intuída pela espiritualidade superior. E logo após a prece, que será realizada pela nossa irmã Isabel, passaremos a palestra. Convido a todos, então, para acalmar os nossos pensamentos e agradecermos primeiramente a Deus pela vida, por essa oportunidade que temos de estarmos encarnados mais uma vez neste planeta que hoje sofre suas provas e que tenhamos todos resignação, paciência e principalmente amor ao próximo. Agradecer a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, pelo Consolador prometido e por termos também a possibilidade de estarmos adentrando na doutrina espírita, embora ainda estejamos no início da nossa caminhada, mas sabemos que a porta de entrada é esta. Agradecer à espiritualidade maior, aos mentores espirituais do nosso lar Allan Kardec, por nos ter dado a oportunidade de estarmos juntos neste momento, em prece, em oração e em reflexões sobre o cotidiano, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pedimos pela nossa palestrante que possamos todos juntos com ela termos as reflexões necessárias e o entendimento necessário à nossa evolução e que Deus abençoe a todos, principalmente esse nosso planeta maravilhoso que hoje sofre, mas sabemos da necessidade desse sofrimento. Abençoa-nos, Senhor, e que possamos todos juntos, unidos em coração, unidos em amor fraterno, participarmos de mais uma exposição doutrinária. Que assim seja. Então, que assim seja. Boa noite a todos, que sejamos todos amparados por Jesus, pelos nossos amigos espirituais, porque a nossa distância é física, mas nunca afetiva. Estamos sempre conectados
virtualmente, né, pelas ferramentas tecnológicas e afetivamente pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E mais uma vez, temos a oportunidade de estudar juntos. E para essa noite, vamos estudar, refletir, pensar um pouco sobre a reencarnação e a nossa proposta de felicidade. Aqueles dos nossos amigos que têm estudado conosco nos últimos meses, talvez eu vou pedir um pouco de desculpas, porque talvez já tenham ouvido algumas das reflexões que nós vamos trabalhar hoje, porque já fazem alguns meses que essas ideias estão na nossa mente, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, nos nossos insights, daquilo que necessitamos para o nosso crescimento, para as lições do momento que vivemos, né? E uma das coisas mais importantes que a doutrina espírita me ensinou ao longo desses mais de 20 anos que ela vem me consolando, me amparando, me auxiliando a encontrar discernimento dentro de mim mesmo, é que nós estamos nesse mundo para aprender, crescer, amar e sermos felizes. Mas nem sempre as coisas vêm nessa ordem e nessa consequência tão direta dentro da nossa percepção. Porque a felicidade, ela não é a plena satisfação de todos os nossos desejos, de todas as nossas vontades. Nem sempre as coisas saem como nós queremos e com isso nos entristecemos. É algo natural para que pensemos nas consequências que nos levaram a essa tristeza. Mas então, pode se perguntar por que a Cibele então está dizendo que nós nascemos para ser felizes, aprender a amar, aprender a crescer, aprender a, enfim, a ser feliz. Porque é uma caminhada, que ela é uma jornada aí de muitas existências compartilhadas, que nós chamamos de reencarnação. A vida, ela é sempre única, uma vida. Mas as reencarnações, as existências, elas são múltiplas e solidárias entre si. O passado, o presente, o futuro são solidários. Então isso implica que o que seria, por exemplo, alguns meses de aflições, não que a gente seja a favor aí, né, de cultuar a dor, não é esse o sentido. Mas alguns meses, alguns anos de aflições que nos viessem a trazer a percepção mais ampliada de qual é a consequência de algumas atitudes nossas perante a eternidade que nos aguarda de felicidade. Isso a gente vem observando desde todas as revelações que Deus trouxe ao homem, que nós temos registros na Terra, desde as mais antigas, desde as mais primitivas, trazem essa esperança. Mas nós temos o hábito de olhar para a vida como em recortes, né? Só o momento de agora, só o momento presente, e consideramos que a nossa vida é isso. Mas não é. A nossa vida é muito mais do que isso, nós somos muito mais do que isso. Nós somos espírito. Espírito vivendo experiências na encarnação. Espírito vivendo num corpo.
E às vezes trocamos isso, né? É como se fôssemos um corpo que temos um espírito. Como que nós trocamos, né? Quando a gente começa a dizer o meu espírito. Não é o meu espírito, eu sou um espírito. E nesse sentido, todos nós estamos exatamente no lugar que precisamos e no lugar que os nossos pensamentos e sentimentos mais profundos nos colocam. Deus não violenta as nossas consciências, Deus não nos impõe castigos, Deus não nos arrasta para lugares que não queremos. Mas aí todos nós podemos dizer, mas eu quero ser feliz, eu quero ficar bem, eu não quero sofrer. Ninguém quer. Porém, algumas das nossas atitudes, dos nossos sentimentos mais profundos, trazem constantemente sentimentos, pensamentos, imagens, ideias, comportamentos que contradizem isso. E muitas vezes, pela nossa distração, nem percebemos isso. Deus permite que nós vivemos nesse ambiente para a gente perceber a consequência dessa nossa atitude. Mas existe dentro de nós, de todos nós, um espírito de luz em crescimento, em desenvolvimento. Nós podemos fazer uma comparação com isso com uma criança pequena. Uma criança pequena, ela não fica muito feliz quando nós adultos dizemos para ela, não, você não pode. Não, aqui você vai se machucar. Não, você não pode correr pela escada, você precisa descer os degraus de forma segura. Não, você não pode atravessar a rua sem olhar para os dois lados, sem ter certeza que o carro já passou ou que ele parou. A criança pequena, ela tem pressa de conquistar logo o seu desejo. E muitas vezes nós agimos dessa forma enquanto adultos, enquanto espírito em desenvolvimento, e nos sentimos infelizes, entristecidos, até revoltados na condição em que nos encontramos. Porém, todos nós fomos criados para viver essa felicidade. Dentro dessa perspectiva, Joana de Ângeles nos diz que a nossa única fatalidade, a única coisa que nós estamos destinados e que não podemos mudar de jeito nenhum, é a plenitude. E essa plenitude, segundo ela, é a felicidade. O ponto final do nosso crescimento é a felicidade em plenitude. Vamos alcançar isso vivendo uma única experiência na Terra? Não. Vamos alcançar isso vivendo várias experiências, adquirindo conhecimento, adquirindo maturidade intelectual e moral para discernir o certo do errado, o bom do mal, o belo do feio e assim por diante. Experiência após experiência, até alcançarmos um nível de perfeição que não nos permitimos mais agir em desacordo com aquilo que já sabemos que é bom, que é certo, não só para mim, mas para todos aqueles que estão ao meu lado, incluindo para mim e para todos. A isso nós chamamos de fraternidade, nós chamamos de amor, nós chamamos de caridade. Viver sem oscilar dentro dessas atitudes. Com esse processo, Deus nos permite
conquistar a felicidade, né? Ah, mas então por que Deus não criou todo mundo já perfeito, sem essas dificuldades todas, sem esses sentimentos equivocados, essas atitudes imaturas? Porque aí nós não teríamos mérito nenhum. E Deus, que é soberanamente justo, bom e misericordioso, nos permite, dentro da sua sabedoria infinita, conquistar essa felicidade, degrau em degrau. Ocorre que às vezes nós olhamos para a escada desses degraus e nos sentimos muito distantes do ponto final. Esse ponto final é apresentado pela Joana de Ângeles como a felicidade em plenitude. E como nos sentimos muito distantes desse ponto final, começamos a patinar, escorregar no degrau em que nos encontramos e procurar desculpas para não dar o próximo passo. Mas eu sou um espírito imperfeito. Mas eu devo ter feito muita coisa ruim na minha última encarnação. Mas eu tenho obsessores. Mas isso é porque eu ainda não alcancei a angelitude. E entre outras frases que vamos criando para nós, e em vez de nos utilizarmos de uma atitude de autoconhecimento, de uma atitude de reforma íntima, né? Uma palavra que nós gostamos muito de usar dentro da doutrina espírita, que é nos melhorarmos, agirmos com firmeza diante das nossas más tendências, das nossas inclinações ruins, nós acabamos por nos torturar. Nos torturar e nos esquecemos que dentro de nós existe um psiquismo divino latente, que é capaz de criar. E vai criar sempre, porque essa é a nossa herança divina. Nós estamos sempre criando, sempre construindo algo de dentro para fora. E vamos construir a partir do que vibrar mais forte dentro de nós. Sobre isso, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, faz uma boa análise do versículo da carta do apóstolo Tiago, que diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Dizendo que tudo que nós temos de bom, tudo que nós recebemos, vem de Deus. Deus nos concede isso. E nós temos também esse psiquismo divino dentro de nós, esse ser de luz dentro de nós. Somos um ser de luz. Às vezes bloqueamos a nossa luz através de umas atitudes que criam pensamentos, imagens não muito legais. Mas nós somos um ser de luz, espírito. Certificando-se o homem, diz Emmanuel, sobre esses dons e dádivas divinas, certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom sem que Deus lhe conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte e o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência por intermédio dos professores humanos, qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do espírito. Indiscutivelmente, toda dádiva, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso bater a porta para que ela se nos abra,
segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de suas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que administram o conhecimento em nome do Senhor por meio das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Então, o que o Emmanuel nos traz aqui, de forma muito objetiva, é que esse caminho que nos conduz à felicidade, que nos conduz de experiência em experiência, de reencarnação em reencarnação, é obra de esforço, de trabalho, de esperança, de conhecimento, de nossa parte. Mas que Deus nos concede e espera de nós essa atitude, para que nós possamos criar, construir a partir de nós mesmos. Como diz as Sagradas Escrituras da Antiguidade, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nesse sentido, não basta nós querermos. Está ditado, você quer o dom da cura? Então se esforce, comece amando os doentes. Você quer ensinar? Aprenda primeiro. Coloque-se à disposição para aprender. Você quer estar perto de Jesus, no círculo, nas esferas superiores de Jesus? Você vai precisar agir como Ele. Não basta apenas, como o próprio Jesus diz no Evangelho, dizer Senhor, Senhor, estivemos contigo, ensinamos em teu nome, andamos contigo na rua, mas se nós não estendermos isso a todos e tudo, há uma quebra nesse processo de solidariedade. Há uma quebra no processo de intenção de amor. E com essa quebra, nós perdemos parte do nosso psiquismo divino, simbolicamente, porque o espírito ele é indestrutível, indivisível, mas nós perdemos parte da nossa conexão conosco mesmos, com o nosso semelhante e com o Criador. Perdemos porque nos afastamos. Não criamos algo que seja bom para todos. Então, por que Deus permite? Para que, pela experiência, observemos a consequência disso, que não é legal, que não faz bem para nós. É que, aparentemente, nós estávamos nos dando bem com aquela atitude. Aparentemente. E nós gostamos muito de dizer, nossa, mas se fosse um homem bom tinha morrido, quando nós sabemos que alguma pessoa que julgamos não muito boa, de índole não muito legal, se safou de alguma coisa. Ou, não foi preso. É um bandido, um corrupto e não foi preso, mas se fosse um pai de família roubando uma galinha para sustentar, alimentar os filhos, esse tinha sido preso. Nós gostamos muito de fazer essas comparações.
e nos afastamos daquela compreensão de que isso é aparente, é momentâneo, muito momentâneo. Que o que é, por mais longa que seja a nossa existência corporal, 100 e poucos anos, o que é isso perto da eternidade? Estamos falando da eternidade. É algo que o nosso cérebro não consegue nem processar em quantidade de tempo, porque é infinito. Infinito. Então nós estamos no caminho, no meio do processo, no meio do processo. Aquelas filosofias que dizem que a felicidade é o caminho, elas estão em parte certas, porque é essa a construção. Porque senão a gente ia receber tudo sempre lindo, perfeito, maravilhoso, nem íamos saber que isso era bom. Por esse motivo que a justiça e a misericórdia divina nos colocam diante desta lei de reencarnação, que está dentro da lei divina de justiça, amor e caridade. É uma lei só, justiça, amor e caridade. Para que a gente aprenda e possa reparar as coisas que nós construímos que não foram muito legais, atitudes que não foram muito boas. Às vezes nós interpretamos mal essa frase e achamos, então, na encarnação passada eu matei alguém, eu vou ser morto. Não, isso não é lei de justiça, amor e caridade. Isso é lei de olho por olho e dente por dente. Todas as nossas opções, primeiras, segundas, terceiras, décimas, milésimas, são de reparar isso pelo amor, pelo trabalho no bem. Pelo trabalho no bem, em benefício de nós e de todos que convivem conosco. Então, não faz sentido nos apegarmos a momentos que vão ser passageiros, se não for para observarmos em profundidade a experiência, o aprendizado, a consequência que isso nos traz. Porque somos muito mais do que isso. Somos a soma de todas essas existências, mas não somente isso. Porque somos também a soma de todas as outras existências que vivemos com outras pessoas. A soma de muitas mãos. Enquanto isso não passar de palavras, sem eco nas nossas atitudes, estaremos vivendo um mundo de provas e expiações enquanto espírito. A Terra pode até evoluir, pode até chegar a ser um mundo feliz, mas se eu, espírito, não estiver nessa atitude, eu não vou ficar nesse mundo feliz porque eu vou atrapalhar a felicidade dos outros. Eu vou continuar caminhando na minha escadinha, sem que isso constitua um castigo, sem que isso constitua algo de ruim. É porque começamos dizendo que Deus nos permite estarmos exatamente no ponto em que queremos, e não é aquele querer, eu quero, eu desejo, é aquele querer de toda a força do psiquismo divino que está em nós, em movimento, dos nossos sentimentos mais profundos. Então, nesse ponto, ainda dentro do texto do Emmanuel, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu valor e o seu dom. Cada um é importante no local que está. Cada um de nós é muito importante no local onde está. Porque tudo que nós fazemos, dizemos, pensamos, sentimos, vai interferir nesse ambiente em que estamos. A nossa presença ou a nossa ausência é notada e sentida através disso.
Mas isso só é possível porque a de todos que estão envolvidos também é. Assim, termina aquela questão de que um se compara com o outro, de que um se sente injustiçado, um se sente menos valorizado, menos aceito. Nós vivemos dessa forma na Terra? Eu não sei, mas me parece que não. Seríamos alienados de dizer que nós já vivemos isso. Não vivemos isso. Estamos tentando aprender. Tentando aprender. E nesse processo de aprendizagem, a Joana de Ângeles nos diz, nessa mesma lição em que ela aponta que a felicidade é o ponto final, que a facilidade é perda de estímulo. Por isso que nós passamos por provas, por isso que nós passamos por aflições, por isso que se nós queremos desenvolver paciência, por exemplo, nós vamos estar entre pessoas que estão, assim como nós, impacientes, porque se vivêssemos com aqueles que já são pacientes, benevolentes o tempo todo, porque paciência teríamos que exercitar. Se vivêssemos com tudo à nossa mão, que não precisássemos sair para trabalhar, para conquistar o nosso alimento de cada dia, iríamos? Se a gente acordasse de manhã, já estava tudo caindo do céu, prontinho para a gente pegar pela mão, a gente iria atrás de outras coisas? Para que se já está aqui? Então, nesse ponto, facilidade é perda de estímulo. E é nessa situação, nessas questões, que nós nos perdemos e achamos que não somos felizes, que não fomos criados para ser felizes. Mas esse mundo está perdido. Não adianta de nada. Parece que quanto mais a gente faz, pior fica. Isso não é verdade. Isso é aquele nosso desejo de querer se livrar logo da tarefa. Querer se livrar logo do problema. Querer a facilidade. Aquilo que Jesus no seu evangelho representa como a porta larga da perdição. Tudo muito fácil, numa correnteza. E isso não é a finalidade da nossa reencarnação. A finalidade da nossa reencarnação é adquirir experiência, aperfeiçoar o nosso espírito, para que ele possa criar através do bem, através do belo, através do amor. Imagens bonitas e felizes em torno de nós. E aí, quando todos estivermos fazendo isso, vamos ter um ambiente legal, né? Não, eu sou uma pessoa boa, né? Quem está aí acompanhando com a gente pode pensar. Não, mas eu sou uma pessoa boa. Eu penso sempre no bem. Que bom, que ótimo. Continuemos assim. Porém, nós vamos observar que na Terra ainda não temos esse padrão quando basta que a gente se perceba na maior parte do nosso tempo aquelas pequenas atitudes. Eu não tenho pensamentos ruins. Eu não faço mal para ninguém. Eu não roubo, não mato, eu sigo a lei. Ok, que bom. Mas nós vamos recordar de mais alguns exemplos que nós encontramos no livro O Céu e o Inferno, que faz parte dos livros do Allan Kardec, né? Nos livros básicos da doutrina espírita, alguns espíritos que foram
Pessoal, só um pouquinho que eu acho que a Sibeli caiu, mas já está voltando. Oi? Eu Oi, caí, pode continuar. caí Pode e já continuar, Sibeli. voltei. Então, nós falávamos daqueles espíritos que foram conversar com o Allan Kardec e a sua equipe, logo após desencarnar, e que eram tidos como perfeitos homens de bem, seguiam a lei, eram generosos com os amigos, zelosos com a família, e que se apresentavam e não se diziam felizes. Se diziam, eu me arrependo, eu sofro tanto pelo tempo que eu perdi. Lembro de uma história que me chamou muita atenção, de um avô foi convidado a falar na presença da neta, né? E a neta dizia, mas vovô, o senhor foi um homem tão bom, tão maravilhoso. E ele disse, minha filha, eu segui todas as leis da minha cidade. Eu era educado, cordial com as pessoas, mas basta apenas isso para dizer que eu era um homem bom? E aí ele faz um aviso, né, para a neta, dizendo, não, minha filha, não é isso. Não basta não fazer o mal. Deixar de fazer o bem já é um mal. É deixar de agradecer a Deus tudo quanto temos, tudo quanto Ele nos proporciona, e reclamar daquilo, ao contrário, reclamar daquilo que Ele nos proporciona, das experiências que vivemos, porque facilidade é perda de estímulo. Então, nós temos aí alguns probleminhas para resolver durante o dia, durante a vida, né? Disso que esse avô está falando, é reclamar dessa situação que o Criador nos permite viver, porque nós pedimos isso para o nosso crescimento, é fazer um mal. Tem todo um capítulo nesse livro que retrata essas experiências, né? E o que nos chama a atenção é que faz um contraste com um capítulo que apresenta os espíritos felizes. Quem são os espíritos felizes? Eles vieram para a Terra e criaram organizações de caridade, governaram países, alguns, mas não a maioria. A maioria era anônimo e que dizia, eu cumpri a minha missão, eu estou feliz, saio da terra com felicidade. Eu cumpri a minha missão. Missões simples, às vezes de amparar um familiar doente, de ser exemplo para um familiar em dificuldade, de ser como um desses espíritos. O corpo dele era jovem, tinha 21 anos, mas o espírito, assim como de todos nós, muito mais experiente. A missão dele foi renascer para fazer despertar na mãe a sensibilidade. Ele desencarnou muito cedo e a única tristeza dele era ver a mãe sofrendo pela sua partida. O desespero dela, falta de confiança dela de que iriam se reencontrar. Alguns exemplos, poderíamos passar aqui a noite toda buscando exemplos, mas o nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é refletir para que a nossa atitude seja aquela que produz edificações do espírito, edificações, construções, tal qual o Emmanuel nos apresenta na sua análise do versículo do apóstolo Tiago. Todo dom, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, para que nós vamos construindo essas edificações do Espírito. Degrau após degrau. Experiência após experiência. E assim a gente consegue dar mais ouvido para o nosso ser integral, o nosso ser espiritual, ser e individualidade, e não essa personalidade que eu desenvolvi nessa encarnação. Hoje a minha personalidade nessa encarnação é a Sibeli. A Sibeli é a mãe do João, ela é a filha de alguém, é amiga de alguém,
Mas o espírito que está aqui, a individualidade imortal, não é só a Cibele. Quando nós conseguimos olhar dessa forma, nós conseguimos enxergar que as pessoas que estão conosco também, ela não é isto que se apresenta aqui. Ela é também isso. Mas é um ser que vem em desenvolvimento, aí a gente fica um pouco mais indulgente, um pouco mais tolerante para com as imperfeições dos outros. Pelo menos nos lembramos de não exigir a perfeição no outro, a perfeição que nós também não temos, que ainda não desenvolvemos, que não vivenciamos. Estamos em processo de desenvolvimento. E por muitas e muitas milhares de vezes nós somos o instrumento de tolerância do outro. Nós somos um instrumento que perturba a paz do outro para que ele desenvolva paciência. E se ficamos felizes quando somos perdoados, perdoados e, assim, amenizada a nossa atitude pelo outro, que comecemos a desenvolver em nós essa atitude também. Aí, se o outro não faz isso, é o processo dele, é o tempo dele, não precisa ser o meu. Não preciso alimentar esse processo, porque afinal de contas, sim, eu nasci para ser feliz. Não quer dizer que eu vou viver o tempo todo cantarolando, dançando para lá e para cá, sem dificuldade nenhuma, porque isso não seria ser feliz. Isso seria facilidades que às vezes nos deixam estagnados. Tudo como eu quero, na hora que eu quero, isso não seria exatamente uma felicidade, pode ser até preguiça. Que vamos nos recordar aqui, facilidade é perda de estima. Então, facilidade demais nos deixa parado, estagnado, não precisamos nos movimentar para retirar a dificuldade. Foi a necessidade que fez com que a humanidade, enquanto coletividade, fizesse descobertas primordiais para a nossa sobrevivência nesse planeta. Foi a nossa necessidade, as nossas dificuldades que nos fez desenvolver a ciência, que nos fez desenvolver a engenharia, que nos fez desenvolver a tecnologia a partir da ciência. Sem essa necessidade, nós estaríamos ainda, teoricamente, felizes e acomodados em cavernas. E não fomos destinados a isso. Fomos destinados a dominar a matéria. E aí, sim, livres desse peso, vivermos a felicidade plena que gozam os espíritos puros, segundo Allan Kardec, aqueles que estão em comunhão indescritível com o Criador, do qual Jesus, nosso mestre, modelo e guia, é um deles. E com essa frase encerramos a reflexão de hoje, agradecemos a paciência, a atenção de todos e desejamos do fundo do coração que Jesus abençoe todos os nossos lares, nossos familiares e nos intua a agradecer as nossas dificuldades. Não por lamentação, não para a gente cultuar a dor e ser masoquista, mas para vivenciarmos a experiência, dela tirarmos o melhor e fazermos o bem com aquilo que está ao nosso alcance. Muito obrigada. Estejamos em paz.